Alcance a estabilidade financeira. Capítulo 2. Desperdício. Onde nasce e como começa o desperdício? O desperdício é maior entre pobres ou ricos, amadores ou profissionais, improdutivos ou produtivos. Geralmente, o desperdício acontece mais em relação aos pobres, amadores e improdutivos, estando ligado diretamente à eficiência, velocidade e grau de profissionalismo de como as coisas são feitas. Por isso, um povo só consegue riqueza quando alcança um grau de maturidade suficiente para diminuir continuamente o desperdício. A pobreza é fruto das perdas provocadas por desperdícios constantes e contínuos. O 5S é uma metodologia japonesa baseada na aplicação de 5 princípios, sendo senso de utilização, organização, limpeza, normatização e autodisciplina. Quanto a este método, o consultor Rodolfo Takahashi diz que o desperdício afeta a produtividade e, por sua vez, a produtividade afeta a qualidade. O desperdício e a baixa produtividade andam de mãos dadas, e uma não existe sem a outra. Quando um processo é feito de forma improdutiva e deficiente, acontecem desperdícios, perdas que geram mais sucatas, refugos, obviamente com falha no aproveitamento dos insumos. Assim, o desperdício nasce onde o processo não é bem cuidado e acontece onde não há preocupação com a melhoria contínua. Mesmo nas tarefas simples como lavar prato, se a pessoa não tiver experiência, apesar da boa vontade, no começo ela gera desperdício, pois usa detergente demais, deixa a torneira aberta, gastando muita água e às vezes quebra prato. Mas, se esta pessoa repetir a tarefa todos os dias, depois de algumas semanas, com a experiência, ela ganha velocidade no que faz, pouco a pouco terá habilidade e vai conseguir ritmo no trabalho de lavar pratos. Na medida em que a pessoa ganha velocidade, sua produtividade melhora e o desperdício diminui gradativamente. Na figura a seguir, vemos que a baixa produtividade provoca o desperdício, que por sua vez afeta a qualidade daquilo que faz e, consequentemente, prejudica a rentabilidade. Em seu livro Segredos da Atitude, da editora Mundo Cristão, 2005, o autor John Maxwell conta a parábola sobre os benefícios do fracasso. Em resumo, a narrativa diz que um professor de cerâmica dividiu a classe em 2 grupos, sendo que os da esquerda receberiam uma nota exclusivamente pela quantidade de trabalho que produzissem, e os da direita receberiam uma nota pela qualidade. No final da aula, para 22 quilos de cerâmica, ele daria nota A. Para 18 quilos, a nota seria B. E assim por diante. Aqueles que estavam sendo avaliados pela qualidade precisavam produzir apenas um pote e deveria estar perfeito para receber a nota A. Na hora da avaliação, curiosamente, aconteceu que as peças de maior qualidade foram produzidas pelo grupo que estava sendo avaliado pela quantidade. Parece que, enquanto o grupo da quantidade estava ocupado na produção de inúmeros trabalhos, aprendendo com seus erros, o grupo da qualidade resolveu formar teorias sobre a perfeição e, no final, seus esforços não tiveram outra justificativa senão grandes teorias e um monte de argila sem vida. A parábola mostra que a repetição é importante para obtermos qualidade. Cometer erros é importante para adquirir habilidade. Quando aprendemos com os erros, melhoramos a velocidade e ganhamos eficiência. Assim, a qualidade do produto final melhora e, consequentemente, o desperdício de material e de tempo diminui, na medida em que se ganha habilidade para trabalhar
cada vez mais rápido e fazer bem feito. Podemos deduzir que o desperdício existe onde não há eficiência na maneira de produzir. Ao tentar apenas reduzir o desperdício sem melhorar a produtividade, dificilmente se conseguirá conter as perdas. Para conquistar a qualidade, só é possível melhorando o ritmo da produção e a maneira de se fazer cada vez melhor e mais rápido. Em relação ao ritmo, me refiro a qualquer tipo de velocidade destinada à fabricação e elaboração, seja nos trabalhos de escritório, nas tarefas domésticas ou em qualquer outra modalidade ou atividade. Podemos também observar a curiosa relação entre o número de acidentes no trânsito e a velocidade. A grande maioria, mais de 2/3 dos acidentes, acontecem com veículos que estão trafegando em baixa velocidade, ou seja, inferior à velocidade permitida. Geralmente, aqueles que dirigem na velocidade permitida dificilmente se envolvem em acidentes, pois neste caso o motorista deve ficar totalmente focado na direção. Ao contrário, quando se dirige abaixo da velocidade permitida, é possível atrapalhar o trânsito porque se consegue olhar para os lados, conversar com o passageiro ou até mesmo arriscar a falar ao celular, tirando assim a atenção no trânsito. Quanto a dirigir um automóvel, é necessário se dedicar somente ao ato de dirigir, de acordo com a velocidade permitida. Velocidade implica em atenção e bom senso. Qualquer atividade bem feita com velocidade e ritmo adequados certamente terá melhor aproveitamento de material e de tempo, portanto, sem desperdício, conseguindo finalizar o trabalho com qualidade, boa rentabilidade e prosperidade para seus praticantes. Assim, o quarteto desperdício, produtividade, qualidade e rentabilidade devem estar presentes na vida de todos durante todo o tempo. Reage ao prejuízo cortando o custo. Página 30. As pessoas costumam ter a rara capacidade de não enxergar o que não querem ver. É a tal visão seletiva que automaticamente seleciona apenas o que é mais conveniente enxergar. Como consultor, tive a oportunidade de observar o dono de uma empresa que se recusava a ver o resultado negativo porque não queria admitir que estava em má situação. Até que um dia o cenário ficou insustentável quando finalmente começou a faltar dinheiro no caixa, o que o fez reagir ao resultado negativo. Dia a dia, quando este empresário se viu diante da falta de dinheiro, querendo resolver o problema do fluxo de caixa, ele saiu gritando: cortem os custos. Depois disso, ele foi embora, fugindo da situação, porque perante seus sócios, ele se sentia responsável pelo que estava acontecendo. Na verdade, ele estava apenas reagindo ao problema da falta de dinheiro, enxergando somente o quarto elemento da figura, que é a rentabilidade, neste caso negativo. Este empresário estava longe de compreender que os problemas da baixa produtividade, da baixa qualidade dos produtos e da ineficiência dos serviços oferecidos, acumulados continuamente ao longo do tempo, é que estavam gerando o desperdício e, consequentemente, a perda de dinheiro nas operações. Assim, tomado pelo medo de uma iminente quebra da empresa, ele optou por atacar apenas o corte de custo, na frustrada e desesperada tentativa de fazer aparecer o dinheiro. O problema não era a falta de dinheiro, mas de eficiência e produtividade, que já vinha acontecendo há muito tempo, consumindo toda a reserva como uma grande árvore que começa a secar de forma lenta por causa da falta de umidade no solo, até secar completamente sem que se possa resolver jogando água na terra, porque suas raízes já morreram. Desta forma, terminada a função da árvore, chega o momento de tombá-la e nada tem de errado nisso. No caso de uma empresa, a teimosia e o medo cegam seus donos. Quando se vêem diante dos, muitas vezes, inevitáveis ciclos de perda do ritmo, produtividade, o que gera produtos de baixa qualidade, sendo por fim desnecessários no mercado. Quando isso acontece,
por laços emocionais. Geralmente, seu fundador sente dificuldade em aceitar seu erro quando permitiu que o conforto da riqueza o aprisionasse na cegueira da vaidade e o afastasse de cuidar das situações realmente importantes. A baixa rentabilidade seria, portanto, o bisneto do desperdício, já que o filho do desperdício é a baixa produtividade, tendo como neta a baixa qualidade. Na verdade, uma das causas geradoras do desperdício é a baixa rentabilidade. Ainda continua valendo o ditado: na casa onde falta pão, todos discutem e ninguém tem razão. Isso acontece nas empresas e nas famílias quando falta dinheiro, pois as pessoas acabam cometendo o erro do desperdício até compreenderem que a falta de dinheiro é um aviso dos céus para cada um voltar a cuidar das coisas simples e importantes, livrando-se da vaidade e da armadilha do ego quando finalmente a paz volta a reinar. Modelo mental da infância, página 32. Por que a mente reage ao prejuízo? Por que esperar começar a faltar dinheiro para tomar alguma atitude? Na verdade, o motivo é acreditar que o dinheiro continuará a fluir por toda a eternidade. Muito antigamente, quem tinha uma boa empresa poderia se dar ao luxo de esperar o dinheiro vir indefinidamente. Do mesmo modo, trabalhar em uma boa empresa era sinônimo de uma vida tranquila, segura, com aposentadoria e sem preocupações. No final do século XX e início do terceiro milênio, as condições de mercado começaram a mudar e rapidamente, transformando empresas e trabalhos em função da tecnologia e da atuação dos profissionais bastante diferentes do século anterior. Empresas que perderam a dinâmica de utilidade à sociedade foram varridas do mercado, bem como profissionais que ficaram defasados em suas funções sem oferecer produtividade e competitividade, sendo sumariamente dispensados e substituídos por jovens mais bem preparados. Por isso, o pensamento que servia de modelo no século passado já não garante mais futuro nem no curto prazo. Houve alteração na dinâmica da natureza, onde não se tem pressa, mas também não se perde tempo. Nos tempos de criança, vivíamos no interior, meus 4 irmãos, eu e nossos pais, sendo 7 ao total na família. Me lembro perfeitamente que minha mãe dividia tudo em 7 partes iguais, fossem frutas, doces, comida, para ser o mais justo com cada um. Naquela época, éramos felizes e saudáveis. Felizes porque ficávamos satisfeitos com o pouco que tínhamos e saudáveis porque comíamos o suficiente para nossa sobrevivência. No entanto, eu fui infectado por um vírus chamado Síndrome da Escassez. Toda vez que minha mãe dividia um doce, aquilo simbolizava escassez, limitação e pobreza. Lentamente, aquele vírus foi crescendo dentro de mim, formando meu pensamento. Quando eu me tornar adulto, terei doce e brinquedo em abundância, fruta em fartura, e para isso vou estudar, batalhar e mostrar ao mundo que sou capaz. Eu, que vivia na escassez saudável, fui crescendo e, com o tempo, fui para São Paulo, para a cidade de São Bernardo do Campo, atrás da indústria automobilística. Então, comecei a trabalhar de dia e estudar à noite. Passei a ter o meu dinheiro, mas na correria da sobrevivência, me esqueci da promessa de comprar doce em abundância. Tempos depois, conheci a mulher que hoje é a minha esposa e me casei. Com a bênção divina, tivemos 2 filhos. A síndrome da escassez se manifestou na geração seguinte, quando inconscientemente comecei a liberar doces, salgadinhos e refrigerantes à vontade para os meus filhos, que bebiam e comiam estas guloseimas nada saudáveis, ainda por cima sentados na frente da televisão. A preocupação de não deixar faltar nada para os meus filhos estava causando este consumo desenfreado. A privação que passei quando criança estava criando vítimas inocentes muitos anos mais tarde. Me lembro de ter tomado Coca-Cola pela primeira vez aos 11 anos, pois até então, refrigerante era só Guaraná, que podia tomar somente em festa de casamento ou na colônia. Naquela época não se tomava refrigerante, não porque fazia mal, mas porque não tínhamos o consumismo que temos hoje.
Atualmente, as crianças consomem cada vez mais alimentos processados sem nutrientes. Desde pequenos, o corpo vai se acostumando com o açúcar artificial nos doces e com a gordura nos salgadinhos que viciam com o tempo, a ponto de o corpo não mandar mais aviso para que o organismo utilize as reservas de glicose e a gordura armazenada, ficando assim dependente, necessitando cada vez mais de açúcar sem antes ter desovado o estoque, num círculo vicioso que nunca sacia, levando à obesidade e surgimento de doenças precoces. Sem querer, eu estava instituindo o desperdício que prejudicava a saúde dos meus filhos, mas felizmente percebi isso a tempo de conseguir corrigir os hábitos alimentares, diminuindo consideravelmente o consumo destes itens industrializados. Mudamos o hábito alimentar dentro de casa e procuramos nos esforçar para ter uma mesa saudável às refeições. Escassez, limitação e pobreza. Página 34. Com o tempo, descobri que a maioria dos adultos que passou pela experiência da escassez e limitação na infância guarda no coração um gatilho que dispara como reação natural em querer proporcionar conforto, fartura e abundância para seus descendentes, por não aguentar ver seus filhos passarem pela mesma limitação e escassez. A preocupação em dar o melhor para seus filhos parece ser uma atitude correta, que a maioria dos pais, a princípio, aprova, mas talvez isso possa ser a origem dos desperdícios de comida, por exemplo, pois há algum tempo as crianças abrem a geladeira a qualquer momento para pegar algo para comer, já que perderam o antigo costume de esperar o momento da refeição. Assim, no horário do almoço ou do jantar, é comum as crianças estarem sem fome e, portanto, não darem o devido valor à comida, deixando muitas sobras no prato. A experiência no supermercado. No dicionário, o significado da palavra escassez aparece como falta de um bem ou serviço em relação à sua necessidade. A escassez seria, então, uma criança querer um doce, por exemplo, mas sem condição para comprar, fica só na vontade. Ou uma vida de agricultores que, com a seca prolongada, vive a falta do arroz. O contrário da escassez seria a fartura, quando se tem quantidade mais do que suficiente em abundância. Seria como comprar algo de que não se precisa só porque se tem dinheiro. Já a sensatez seria prudência e ponderação ao tratar de assunto delicado, como alguém que, tendo dinheiro, tem a preocupação de comprar apenas o que precisa. São conceitos muito fáceis na teoria, mas na prática é bem difícil resistir em comprar o que não precisa quando o olho cresce, como se dizia antigamente. Certa noite, ao ir ao supermercado para comprar apenas pão, fiz uma experiência. Toda vez que eu ia ao supermercado para comprar pão, acabava comprando algo mais. E então, quis me testar sobre como seria a sensação de entrar no supermercado e comprar somente o pão. Assim, atravessei todos os corredores até chegar à seção de pães no fundo do supermercado. Durante o trajeto, fui medindo o formigamento de cada músculo do meu corpo. Os olhos registravam tudo à minha volta. A mente consciente atiçava o meu pensamento. Por que não levar este refrigerante? Por que não levar aquele chocolate em promoção? Mas ignorei todas as tentações, pois entrei no supermercado programado para executar uma experiência. Depois de pegar o pão, voltei pelos mesmos corredores da entrada. Passei no caixa, paguei o produto e saí do supermercado levando apenas o pão. Pode ser uma experiência boba, mas na época foi bastante impactante para mim, pois eu estava contaminado com a programação mental de consumo, onde se tem vontade de comprar tudo que se vê.
Mais tarde, percebi o quanto eu tinha me tornado dependente da cultura de consumo. E desapegar disso, mesmo gradativamente, foi uma experiência muito significativa, pois com o tempo as minhas idas ao supermercado diminuíram muito. A experiência de comprar somente o necessário depende da paz no coração. É preciso estar bem consigo para que a tentação de consumo não comande a ordem de compra. O teste da geladeira, página 36. De onde vem o desejo de comprar? Por que as pessoas têm necessidade de sair comprando o que nem sabe se vai precisar? Você sabe que comidas estocadas na geladeira acabam estragando. Se formos ao supermercado apenas uma vez por mês, provavelmente a família sobreviverá sem morrer de fome. Se formos toda semana ao supermercado, será que vamos viver melhor? Na verdade, todas as vezes que formos ao supermercado, vamos comprar seja lá o que for, além do que precisamos. Muito provavelmente, o desperdício será maior se formos semanalmente ao supermercado. Em determinada época, em Pilar do Sul, quando eu era ainda criança, vivíamos num sítio onde nem existia eletricidade, mas, de alguma maneira, minha mãe conseguia conservar os alimentos. Certo dia, a eletricidade chegou à colônia e assim foi enviada para o sítio. Logo compramos a geladeira e a televisão. A geladeira facilitou bastante a vida da minha mãe, pois os alimentos podiam ser conservados por mais tempo com facilidade. Ficamos todos felizes, porém, pouco tempo depois, começamos a ter problemas com a geladeira, que ficou pequena. Com tantos alimentos ali armazenados, ao abrir a porta, sempre caíam alguns produtos. Também passamos a consumir alimentos amarelados pelo tempo a mais que passavam na geladeira. Antes do advento da geladeira, comíamos produtos sempre frescos e naturalmente saudáveis. Assim, a geladeira que ajudou minha mãe estava abrigando alimentos prejudiciais à boa saúde, pois além de alimentos amarelados, também comportava comidas estragadas, justamente pelo fato de termos a geladeira e confiarmos que nela os alimentos se manteriam por mais tempo. No entanto, depois de podre, os alimentos eram jogados fora sem qualquer sentimento de culpa. Aquele saco plástico com alimento pingando chorume era levado ao lixo, obviamente. Outro fato que passou a ser frequente foi o esquecimento que tinha tomate na última prateleira da geladeira, por exemplo, assim como outros alimentos que ficavam no fundo da prateleira. Naquele momento, começou a fase do desperdício causado pelo conforto. Enfim, a civilização tinha chegado ao sítio. Tempos depois, conversando sobre este assunto com outras pessoas, descobri que muitas delas também passavam pelos mesmos problemas. Uma dessas pessoas me contou que, enquanto vivia com os pais, era encarregada de comprar pão e frios todos os dias na padaria próxima à sua casa. Quando ela se casou e foi morar com o marido em um apartamento, continuou comprando pães e frios, mas para apenas 2 pessoas. No entanto, até cair a ficha, ela continuou comprando a mesma quantidade de frios e de pães todos os dias, sem entender o motivo de sobrar tantos pães e estragar tantos frios. Estando na posição de observador, é fácil julgar como esta pessoa foi imprudente em não diminuir a quantidade que deveria comprar. Porém, a própria pessoa envolvida na tarefa de fazer a compra não conseguia perceber até acordar para o fato. Alimentos que estragam na geladeira não são poucos, e não é por maldade nem estupidez. Apenas acontece com muitos lares. São poucas as famílias que conseguem afirmar que compram somente o necessário, sem tempo de os alimentos estragarem na geladeira. Devemos parabenizar estas famílias que conseguiram atingir este nível de vida, mas a nossa preocupação é com as famílias comuns que ainda sofrem deste mal do século, onde temos o conforto da tecnologia, mas convivemos com o desperdício. O conforto e o desperdício, página 38.
conforto da tecnologia trouxe junto o fenômeno do desperdício. Enquanto o povo sobrevivia sem a geladeira, as donas de casa tinham maior cuidado para manter os alimentos. Porém, o conforto da geladeira acaba provocando uma espécie de acomodação no cuidado com os alimentos, causando desperdícios na geladeira. Tem família que resolve o problema da falta de espaço na geladeira comprando a segunda geladeira, tornando-se forte candidata a avançar para a terceira geladeira, outra maior que as anteriores, ou um freezer para estocar mais alimentos por mais tempo. Quem mora na cidade conta com a facilidade de ter mercados próximos, todos os dias da semana durante 24 horas, para fazer compra com mais frequência e suprir as necessidades diárias. Antigamente, os supermercados não abriam aos domingos ou à noite, de modo que quem quisesse fazer compras tinha que se programar bem para não deixar faltar produtos em casa. Com a oferta de mais mercados próximos, parece que as famílias estão estocando ainda mais do que quando não tinha opções nas proximidades, o que aumenta o desperdício, pois a facilidade de ir a qualquer horário ao supermercado faz com que toda vez, além do necessário, também compramos produtos que não são tão importantes para a saúde, justamente por estarem à mão ou diante de nossos olhos. Com o avanço do conforto tecnológico, não é só nos alimentos que o desperdício vem crescendo. Quanto ao consumo de roupas, indivíduos e famílias estão adquirindo roupas cada vez mais e usando-as cada vez menos. Muitas roupas com pouco uso estão estocadas nos guarda-roupas e as pessoas estão comprando cada vez mais sem saber se irão usar. O desperdício de roupas compradas sem utilização é algo impensável nos dias atuais. Hipoteticamente, vamos supor que um dia todo mundo tire do guarda-roupa tudo que não usa e leve para o mesmo lugar. Imagine a enorme pilha de roupas e acessórios que não caberiam em nenhum local. Paradoxalmente, quando ocorre uma tragédia em alguma cidade, a velocidade com que as doações de roupas surgem chama a atenção pelo volume que junta rapidamente. Talvez a atitude de doar para ajudar o próximo deve atenuar o peso da consciência de quem mantém estocadas as roupas que não usam. Basílio de Cesareia nasceu no ano 330 d.C. e foi bispo de Cesareia, na Capadócia, e deixou a seguinte mensagem que emociona: o pão que você guarda para você pertence ao faminto. Ao homem sem roupa pertence o manto que está fechado em seu baú. Ao que caminha descalço pertencem os sapatos que estão mofando em sua casa. Do pobre é o dinheiro que você mantém enterrado. É assim que você oprime tantas pessoas a quem poderia ajudar. Também nos equipamentos eletrônicos, cada vez mais descartáveis, há desperdício. Penso que se contássemos para as crianças de hoje que antigamente um aparelho de telefone durava 20 ou 30 anos, elas nem iriam acreditar, porque a durabilidade de aparelhos eletrônicos, como celulares, por exemplo, são medidos em meses e não em anos. Com certeza, essas crianças achariam engraçado usar o mesmo celular por mais de 2 ou 3 anos. Provavelmente, isso seria vergonhoso perante os colegas da escola. Nenhum pai ou mãe seria capaz de dar aos seus filhos uma condição pior do que ele mesmo viveu. Na tentativa de dar o melhor para os filhos, os pais acabam exagerando, proporcionando o máximo de conforto que o dinheiro pode comprar. No entanto, muitas vezes o excesso de conforto pode ser prejudicial para a formação das crianças. O conforto material vem provocando aumento contínuo de desperdício. Estamos enviando um volume gigantesco de lixo para o aterro sanitário que já não dá conta. Quanto do que poderíamos reaproveitar estamos jogando fora. Imagino que no seu devido tempo a natureza se encarregará de cobrar este gasto excessivo totalmente sem medida.
No final, estamos ingerindo alimentos que o corpo não precisa, deixando de consumir alimentos saudáveis, necessários para o bem do nosso organismo. Se você notar, a maioria dos alimentos que ingerimos causa gordura a mais no nosso corpo, antecipando assim infartos e derrames precocemente, o que aumenta ainda mais os custos da saúde. À medida que avançamos na conquista econômica, os humanos se tornam cada vez mais materialistas e egoístas, talvez porque com mais dinheiro dependa menos de favores de outras pessoas. Antigamente era muito comum pedir favores para vizinhos e todos se ajudavam com a maior boa vontade, como ainda acontece em algumas cidades interioranas. Muito embora o conforto financeiro pareça expulsar o convívio entre vizinhos. Apesar de morarmos em apartamentos ou casas onde temos vizinhos muito próximos, cada vez está mais comum apenas o cumprimento rápido, sem nem olhar nos olhos da pessoa ou até mesmo conhecer o mínimo da história de vida de nossos vizinhos mais chegados. Quando um país passa pelas dificuldades de uma guerra, por exemplo, seu povo se torna mais amigável e solidário com o próximo, pois seus bens foram destruídos, suas rendas niveladas e todos parecem muito próximos um do outro, porque as diferenças sociais são reduzidas em tempos de guerra. Porém, dizem que não há nação que consiga escapar do materialismo e do egoísmo quando começa a se recuperar de uma guerra e avança na conquista financeira. Quando o conforto financeiro começa a dar sinal de vida, gradativamente a antena de alerta desliga. Em geral, quando experimentam o ganho financeiro, as pessoas se afastam dos valores essenciais da vida, como o amor, o perdão, a gratidão. Para termos equilíbrio e harmonia na vida financeira, devemos cuidar do avanço espiritual da nossa família em cada um deles, repetindo e reforçando os valores morais básicos do amor, do perdão e da gratidão. A consciência de custo, página 41. De modo geral, que o volume de desperdício vem aumentando no Brasil parece ser realidade. No caso dos alimentos, temos os desperdícios, assim como na colheita, transporte, na distribuição e no consumo final em toda a cadeia. Nós acabamos pagando o custo das falhas na infraestrutura, nas condições das estradas, das dificuldades das ferrovias, dos portos e aeroportos. Acredito que tomar consciência desta realidade e nos esforçarmos para fazer a nossa parte, por menor que seja, poderia ajudar a melhorar o dinheiro que sobra no bolso de cada um e, quem sabe, contribuir para a melhoria do país como um todo. Tomar conhecimento dos desperdícios deveria ser o primeiro passo para mudar hábitos e começar a ter consciência de diariamente usar bem os alimentos, a água, a eletricidade, etc. Tudo que consumimos para melhor aproveitamento sem esbanjar. Aprender a utilizar por mais tempo roupas e aparelhos eletrônicos também poderá ajudar na preservação do meio ambiente que tanto precisa da ação dos homens, antes que o planeta entre em colapso e um dia não consiga mais produzir alimentos. O abacate de hoje foi plantado ontem. O abacate que você consome hoje foi graças ao pé de abacate que alguém plantou anos atrás. O abacate ou qualquer outra fruta ou verdura que consumimos hoje foi transportado ontem por alguém porque foi colhido antes de ontem por algum lavrador e porque ele colheu de um pé que foi plantado anos atrás. O fruto de hoje vem da semente de ontem. Da mesma forma, se você quiser colher qualquer fruto hoje, teria que ter plantado a semente ontem, ou seja, lá atrás. Se você plantar uma semente hoje, irá colher o fruto daqui a alguns anos. Seria semelhante a investir em um curso de faculdade. Você entra na faculdade e durante 5 anos vai estudar todos os dias até que depois do 5º ano consegue se formar.
tão esperado diploma seria obtido somente após 5 anos se você não desistir no caminho e nem repetir o ano. Como está escrito na Bíblia, a Sagrada Escritura, no livro dos Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, o tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo para apartar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo para calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A família que está conseguindo poupar hoje pode ser que já passou pelas dificuldades financeiras lá atrás e foi aprendendo a lição com as dificuldades enfrentadas e tomando consciência da importância de saber utilizar bem o dinheiro. Pouco a pouco foi avançando para chegar ao ponto em que tornou possível a poupança de reserva, tal qual o fruto de uma árvore entre o plantio e a colheita. Existe um tempo. No caso do pé de abacate, existe um fato curioso que demonstra a superação da dificuldade como fator de sucesso. Quando nasce, o pé de abacate dá semente, que cresce rapidamente e em pouco tempo fica grande. Só que o primeiro broto não dá fruto, ou se der, só frutos pequenos sem sabor. Então, a sabedoria ensina para pegar um machado e cortar o pé a mais ou menos 20 ou 30 centímetros do chão. Ou seja, deve matar a árvore uma vez. Porém, quem plantou fica espantado. Como posso decapitar meu abacateiro que plantei com tanto carinho? Assim, a princípio, a pessoa recusa. Então, um lavrador com mais experiência pega o machado e dá um golpe certeiro, e a árvore tomba e morre. Em pouco tempo, do tronco que restou, nasce um novo broto, e também cresce rapidamente. Só que a árvore fica frondosa e dá frutos grandes e suculentos. O pé de abacate que teve a vida ceifada uma vez, renasce e no esforço de sobrevivência passa a dar frutos maiores pelo instinto de deixar sementes para a posteridade. Por isso, existe o tempo de matar e o tempo de curar, o tempo de derrubar e o tempo de edificar. Filosofia é semente e não fruto. Página 43. Por que a filosofia é importante? Para alcançarmos a prosperidade financeira. Porque este mundo em que vivemos está cercado de malícias e pessoas astutas que confundem valores morais, arrastando inocentes para um caminho de dificuldade financeira. Mesmo diante dos obstáculos, aqueles que têm a força de se manter fiel no que é correto serão salvos das armadilhas de pessoas e situações maliciosas que o mundo oferece. Estudar filosofia é como a semente que plantamos hoje para virar fruto amanhã. Ela tem um tempo para se realizar e um tempo para aparecer o resultado. A palavra filosofia vem do grego philo mais sofia, que significa amor mais sabedoria. Os ensinamentos sobre amor e sabedoria, absorvidos através do estudo da filosofia, são guardados no nosso subconsciente, provavelmente na forma de sementes que nascerão no tempo certo e se transformarão em valioso instrumento de discernimento para quando for preciso tomar decisões importantes na vida, daquelas que alteram o rumo e determinam o caminho para a prosperidade. Como em uma pequena muda de árvore, requer mais cuidado no começo, mas na medida em que a semente germina e vira uma muda, começa a crescer, se fortalece e a cada dia seu resultado fica mais visível. Estudando amor e sabedoria, o lado correto que existe em cada ser humano também começa a crescer e aos poucos se manifesta em uma evolução gradativa e contínua.
Podemos aprender filosofia através de áudios, ouvindo boas palestras, assistindo a vídeos sobre o tema, lendo bons livros, mas o fator principal sempre será a repetição. Ler o mesmo livro repetidas vezes, escutar várias vezes o mesmo áudio, assistir o mesmo vídeo inúmeras vezes. No início, ganhei cerca de 500 gravações de palestras e tentei ouvir todas na sequência. Como 500 áudios era muito e eu não conseguia gravar quase nada, copiei em um CD apenas 15 áudios, os que eram mais fáceis de entender, e comecei a ouvir no carro, durante o trânsito ou uma viagem. Como 15 áudios levava menos tempo para repetir, eu acabava ouvindo novamente e percebi que conseguia memorizar até a sequência da fala. Então passei a explicar este conteúdo para outras pessoas, o que foi uma maneira excelente de aprender e entender mais, porque uma coisa é achar que entendeu, e a outra é fazer outro entender. A leitura constante é uma poderosa semente que plantamos para o futuro. Adquirir somente o necessário. Página 44. Um dos princípios mais importantes que aprendi com a filosofia foi este: adquirir somente o necessário no momento preciso. Eu vinha de uma cultura de inflação da década de 1980 a 1990, quando os preços subiam todos os dias e a regra era comprar o máximo antes da virada de preço. Só que, passado o período de inflação, na memória ainda restou por muito tempo o instinto de ganhar na compra. Por isso, quando me deparei com o princípio compre apenas o necessário, somente no momento da necessidade, me soava estranho. No entanto, percebi que o modelo de compra especulativa provocava desperdício. Primeiramente, porque quando se tem em abundância no estoque, a tendência é esbanjar e usar sem preocupação. Outro fator era a perda de estoque por validade vencida ou obsolescência, quando o material não servia mais. Desperdício também acontece com pequenos produtos, como, por exemplo, quando comprei uma caixa com uma dúzia de canetas marca-texto para uso pessoal, mas demorei tanto para usar que nas últimas canetas a tinta já estava ressecada e tive que jogar fora. Estas experiências me ensinaram sobre o princípio de comprar somente o que precisa na quantidade que necessita naquele momento, mesmo que tenha de pagar um pouco mais caro. Isso ajuda a se manter vigilante no uso de cada objeto e o dinheiro será usado somente no que é necessário. Vencendo a dificuldade juntos. Descobrir os desperdícios provocados pela geladeira foi uma questão. Outra completamente diferente foi abordar este tema em casa com a proprietária da geladeira. O desafio não era acabar com os desperdícios na geladeira, mas mostrar esta situação para quem cuida da geladeira e se sente a dona do equipamento. Na primeira tentativa de mostrar que ela estava errada, fracassei e me senti frustrado por ela não conseguir entender algo que para mim era tão simples. As discussões que isso gerava eram tão adversas que até pensei em desistir e deixar tudo como sempre foi. Mas, felizmente, na época, algum conhecido mencionou que na casa dele acontecia o mesmo, mas ele e a esposa tinham como regra que em casa ela mandava e no trabalho ele mandava. No entanto, esta regra não se encaixava no meu raciocínio, pois eu achava estranho que uma pessoa tivesse um comportamento no trabalho e outro em casa, como se existisse certa falsidade ou dupla personalidade, onde, dependendo do ambiente, se usava uma máscara para representar um papel.
Algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Em casa, a minha tentativa de mostrar que a dona da geladeira estava errada sempre terminava em discussão. Então, percebi que aquilo não estava funcionando até que alguém mais sábio me ensinou que não devemos perder tempo tentando mudar a outra pessoa. Quando eu tentava mostrar que ela estava errada, disparava nela um gatilho de luta para preservar seu ponto de vista, sem recuar somente para marcar sua posição. Então me dei conta de que eu tinha a mesma atitude quando ela me apontava um erro. Assim, como percebi que o problema estava em apontar o erro um do outro, passei a me dedicar ao estudo sobre o assunto com a intenção de melhorar a mim mesmo, pois talvez se eu crescesse como ser humano, ela pudesse concordar comigo. Antes de enfrentar o ser humano que existia dentro da esposa, eu teria que vencer o egoísmo dentro de mim, o eu orgulhoso, medroso e covarde, que precisava ser enfrentado em primeiro lugar. Assim, durante anos, lentamente, gradualmente, dia a dia, fui evoluindo, semelhante ao aparelho para a correção de dentes, onde uma pequena pressão exercida continuamente opera o milagre de mudar a posição de um dente ao longo de um tempo. Com o passar dos anos, fui mudando até conseguir conversar com a esposa sem entrar em conflito para lidar com a questão dos desperdícios. Este tema, na verdade, é uma luta constante, porque não é algo tão simples, que se fala uma vez e fica tudo resolvido para sempre. Passados alguns meses, o problema volta e temos que retomar tudo de novo até a atitude virar hábito. A consciência sobre o desperdício deve ser uma preocupação do ser humano e não do ambiente. Tanto no trabalho quanto na casa, o ser humano deve ser o mesmo, porque não dá para mesclar comportamento. Não é possível que a pessoa faça certo no trabalho se em casa ela se comporta de modo diferente. Por isso, devemos trabalhar o ser humano que existe dentro de nós com ética e respeito também ao meio ambiente. A filosofia transformando a vida, página 47. Venho estudando filosofia desde 2009 e a cada ano minha vida se transforma, melhorando o relacionamento em casa, pois até então tinha muita discussão com a família, desentendimentos e enfrentamento com minha esposa, porque eu queria impor à força o meu pensamento, que achava correto, e assim gerava um efeito desastroso. Na medida em que comecei a estudar filosofia, meus pensamentos foram mudando e passei a enxergar a relação também sob o ponto de vista da outra parte, o que fez com que as brigas em casa diminuíssem gradativamente a cada ano. Comecei a flagrar em mim o momento que iniciava o confronto, um pequeno desentendimento, um capricho do ego e o pavio da ira que acendia sozinho. Interessante foi perceber o exato momento, aquela fração de segundos que eu escolhia ficar zangado, mas recuava um pouquinho e me observava, contemplando o que estava prestes a fazer. Ter a consciência sobre este mecanismo vem sendo de grande ajuda, uma espécie de cura e libertação. O orgulho só causa disputas. A sabedoria se acha com os que procuram aconselhar-se. Assim está escrito na Bíblia, no livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 10. O nosso orgulho, ego, é a causa das disputas, que motivam os desentendimentos, principalmente com pessoas muito próximas. Buscar no aconselhamento a sabedoria para entender a causa do problema ajuda a solucionar a situação. Costumo ouvir que as brigas em família são normais, mas é importante não aceitar isso como norma nem se resignar. Ao contrário, devemos estudar a causa do desentendimento e procurar evoluir, melhorando a cada dia como ser humano.
Na medida em que a paz e a harmonia começarem a reinar no lar, finalmente a despesa da casa diminuiu. As disputas foram substituídas pela racionalidade e, consequentemente, houve redução gradativa e duradoura dos gastos no orçamento doméstico. Fim do capítulo 2.